Deixa eu trazê-lo aqui para a nossa conversa, ele chegando na nossa programação, Vandique Silveira, economista, comentarista aqui da BMC News. Seja muito bem-vindo, Vandique. Boa semana. Bem-vindo, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Bom dia para todos. Felipe, Paula, Débora, prazer enorme estar aqui com vocês. Vandique, semana é importante, né? A gente tem pontos, vários pontos para conversar. Temos ali decisões importantes a serem votadas em Brasília, que trazem, né, perspectivas para o nosso mercado, propriamente o arcabouço, que deve ser levado em votação lá no Senado. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais nesse sentido. Tem toda a discussão da reforma tributária, mas a gente também, na pauta econômica, tem essa reunião do Copom, né? Começa amanhã, termina na quarta. O mercado todo já sinaliza aí, dado como certo, a manutenção, porém, todo mundo nessa expectativa do comunicado, principalmente para ver se traz alguma sinalização de quando devem começar ali a diminuir, né, os juros. O próprio Focus já traz uma redução até maior em relação à Selic para o final deste ano, em 12,25%, e traz aí acho que uma grande discussão, né, e pressão maior, inclusive, do governo. Lula hoje já, naquela live que ele está fazendo para as redes sociais, fez mais um tom de crítica ao Banco Central, falando que nada justifica essa taxa com o IPCA em 5%. Queria entender um pouquinho também da sua expectativa. Será que vem, né, um comunicado, um pouco mais dovish do que os anteriores? Como que você está vendo essa reunião do Copom desta semana? Bom, Paula, não tem nada de novo no front. Nós vamos ter uma manutenção, certamente, de 13,75, que é o correto a ser feito. Nós temos núcleos de inflação que não estão tão bem comportados. Nós temos, principalmente, inflação de serviços, que é uma preocupação. 72% do PIB vem desse item. Então, a gente não pode perder o olho do peixe nem tirar o olho do gato. É muito importante que a gente tenha em mente que o pior mal que pode existir numa economia é a inflação. E o Banco Central está fazendo um trabalho exímio, exemplar, em controle do IPCA, mesmo ele sendo muito sticky, pegajoso, tem feito um processo de convergência e, ao mesmo tempo, ancorado expectativas. A meu ver, não existe nenhuma chance de corte de juros agora e provavelmente haverá uma sinalização que agosto, setembro deve ser o começo desse processo de corte de juros, se os núcleos vierem junto com esse processo de convergência. É muito importante não tirar os olhos do núcleo, porque ele mostra para vocês de uma maneira que não existem, vamos dizer assim, os itens mais voláteis, como principalmente alimentação, housing, né, os aluguéis, etc. Quando você tira, não tem combustível. Então, quando você tira daí, você realmente vê um comportamento da inflação que ainda assusta um pouco. E esse comportamento impacta de maneira mais pesada as famílias com renda menor. Então, a gente não pode deixar de ser vigilante nesse processo. O que eu vejo, um grande debate hoje é qual deve ser a taxa de juro para que nós tenhamos uma taxa de juro neutro que o mercado espera entre 4,5% e 5%. A meu ver, o Brasil não pode jamais ter uma estrutura de juro negativo como a gente teve por muito tempo. O Brasil ainda não tem uma economia, um controle principalmente do lado fiscal que permita o Brasil ter, vamos dizer assim, ser permissivo com juros que alimentam demasiadamente o consumo. A gente viu o que aconteceu, né, de 2010 até 2014, onde nós alimentamos demasiadamente, né, dentro da identidade que forma o PIB, o C de consumo foi o que puxou o PIB para cima, alavancado principalmente por compra de automóveis, viagens. De fato, houveram vários investimentos em casas, inclusive casas populares, mas houve muito investimento, muito consumo em bens não duráveis e que não se apreciam ao longo do tempo. Isso rebocado com taxas subsidiadas de juros. Então, é muito importante que a gente não tire o olho disso e que a gente tenha, de fato, uma taxa positiva que impeça esse tipo de atividade que aconteça. Agora, meu grande medo é o seguinte: o presidente, o governo, muito preocupado e muito afoito com a velocidade da queda de juros, começar, paralelamente, a acelerar a política fiscal via BNDES.
A minha grande preocupação são os bancos públicos, principalmente o BNDES, acelerar uma série de atividades de subsídio a consumo que vai contra o esforço do Banco Central. Então, esse é o meu olho. Taxa de juros provavelmente tem que estar em torno de 5%, 6% positivo, acho que 4% é muito baixo, e isso seria um giro de equilíbrio no Brasil. Vandic, você tocou num ponto importante, né, dessa discussão em relação a esse juro neutro. O Banco Central, acho que trabalha um pouco mais com esse juro neutro em 4%, né, em termos reais. O mercado lida com uma taxa ali em torno dos 5%. Há um grande debate, né, em relação a isso, você explicou muito bem. Mas a minha pergunta é o seguinte, se a inflação, vamos supor, se ela se estabiliza em torno destes 5%, você acha que a gente consegue trazer aí, consegue imaginar uma Selic abaixo dos 10%, olhando já, não é, num horizonte para o ano que vem, que já se projeta uma Selic ali abaixo desses 10%, 9%, acho que é 9,25%, né, Felipe, ano que vem? Se não me engano, o Focus hoje já projetou? Só vou atualizar. Eu vejo aqui, Paula. Você atualiza. Mas fica um pouco... 9,5%. 9,5% para o final do ano que vem, né? É 12,25 esse ano e 9,5% ano que vem. Isso, exatamente. Como que você enxerga, né, esse equilíbrio, tentar justamente olhar para esse juro real na casa dos 5% e na Selic? E se isso, de alguma forma, né, não fomenta justamente essa questão mais desafiadora do governo de ter esse lado fiscal mais expansionista? Perfeito. Paula, em economia a gente tenta muito futurologia, né? A gente tem que olhar dados e a gente tem que olhar dados que a gente sabe que são dados reais, não dados de expectativas apenas, tá? Ainda que as expectativas formam todo um complexo de comportamentos que a gente vê no mercado. Mas o que eu vejo aqui? É muito cedo para declarar vitória. A inflação continua alta, os núcleos continuam altos. A inflação de serviço está alta. Não adianta só falar que o IPCA está a 5% e a gente vai cortar, porque a gente pode ter um repique a qualquer momento. Eu acho que mais importante na fala do Banco Central hoje, essa semana, desculpe, é uma delimitação de que nós não vemos mais possibilidade de aumento de taxa de juros. Acho que isso, para mim, é o primeiro fato, o primeiro passo e fato concreto. Não vemos mais, vemos possibilidade de manutenção e baixa, mas a gente não vê mais. Isso já conta para o mercado que não estamos mais em tamanho perigo e desordenados economicamente. Agora, quando a gente fala de taxa no final de 2024, eu não vejo nenhuma condição para o Brasil cortar abaixo de 10% num período de 2 anos. Né? A gente tem que entender que esse é um processo paulatino. Nós não vamos ter tudo o que queremos ao mesmo tempo. O primeiro passo é começar a indicar. Essa indicação, né, o Forward Guidance, que é muito importante, né, esse guia futuro para que o mercado se entenda para onde está indo a coisa, vai acontecer. O Forward Guidance vai dizer o seguinte: não existe chance de aumento de taxa de juros no momento. Muito bem. Vemos possibilidades de queda de taxa de juros paulatinamente. Não vejo possibilidades de nenhum tipo de arrobo, de 1%, etc. Isso vai ser, do mesmo jeito que a gente subiu de maneira paulatina, nós vamos ter que descer de maneira paulatina também. Essas expectativas de grandes cortes, isso está na cabeça das expectativas irracionais do mercado. Né? A gente não pode fomentar um repique inflacionário e desancorar as expectativas de inflação. Isso é o mais importante. Qualquer tipo de movimentação que faça uma previsão de taxa de juro abaixo ou muito abaixo, 9,5% é bem abaixo de 10%. Eu não vejo nenhuma possibilidade. Meu número é em torno de 10,5%, talvez 11%, conforme a inflação se comporte e o que acontece no resto do mundo. A gente também tem que entender que petróleo pode dar um repique, nós temos uma guerra acontecendo, a guerra não acabou, a gente tem que olhar para aquilo que está acontecendo no mundo do ponto de vista geopolítico, né? E movimentações da economia americana. Vandic, tem uma situação importante também que a gente está discutindo desde a semana passada, aquela revisão do outlook do Brasil, né? O Standard & Poor's trouxe uma perspectiva de estável para positivo, né? E isso traz uma sensação de que o ambiente econômico no Brasil está melhorando. Se a inflação está caindo, o PIB está crescendo,
o dólar está caindo, ou seja, o real está se valorizando, a gente vê que, pelo menos o Standard & Poor's, viu um ambiente econômico favorável ao Brasil, mesmo com algumas ressalvas de outras agências de classificação de risco que falaram, olha, muito cedo para isso acontecer. Eu queria saber sua impressão a respeito dessa mudança de outlook e como que isso também pode pressionar, de repente, o Banco Central a... não vai cair agora, pelo menos é consenso no mercado, mas adotar uma velocidade um pouco mais rápida no corte de juros daqui para frente, agosto para frente. Perfeito, Felipe. São 4 grandes agências de classificação de risco no mundo. Nós temos uma que tem uma projeção e uma visão do momento, da realidade atual do Brasil positiva. As outras 3, elas têm uma posição que chama-se cautionary, né? Elas têm preocupações, mas não tem nenhum viés negativo. Então a gente tem que levar isso em consideração. É muito importante. Que nem isso é um problema que a neurociência e a neuroeconomia utilizam muito, que é o viés confirmatório, né? A gente busca no ambiente confirmar o nosso ponto de vista, a nossa opção, mesmo que seja algo que não está de fato acontecendo. Então, de 4, uma. Isso é positivo. A S&P é uma das maiores, é super relevante. No entanto, é uma de 4, né? O ambiente microeconômico brasileiro melhorou bastante, a facilitação de negócios, houveram vários ganhos que advêm do governo Bolsonaro, né? Grande parte desses movimentos microeconômicos, né? A lei da liberdade econômica, uma série de oportunidades vieram do governo Bolsonaro. Sim, são alguns pequenos ganhos que foram conquistados e muitos pequenos ganhos fazem o ambiente melhorar. É importante que a gente entenda que em economia não é apenas uma revolução em um item ou um fundamento. O que é importante é que a gente tenha melhoras em vários fundamentos, mesmo que eles sejam pequenos. É isso que nós, economistas, buscamos entender na economia, porque mostra que o país, a nação está entrando nos trilhos, né? Que a gente está indo na direção correta, não apenas em um cenário. Então, eu acho que é muito positiva, mas eu acho muito cedo a gente falar, opa, saímos da floresta, não estamos mais perdidos, o lobo não vem mais. Não, é muito cedo para a gente olhar dessa maneira. Tá? Eu não sou necessariamente um sujeito negativo com relação a isso, eu sou bastante neutro, mas eu acho que é muito cedo a gente olhar. No entanto, é positivo, sim, um movimento positivo. Agora, a gente não pode se valer da posição do S&P, né, para que haja uma espécie de pressão política para determinar a taxa de juro. Taxa de juro tem que ser extremamente tecnicamente posicionada, utilizando vários tipos de simulações, né? O Brasil é um país de economia complexa, nós temos uma situação fiscal complicada, ainda que vem melhorando. O arcabouço vem, o arcabouço, como eu sempre digo aqui, o arcabouço é o bode na sala, né? Sem o bode, fica muito melhor com o bode, mas não quer dizer que a situação melhorou muito. Né? Tem muita coisa, principalmente essa enormidade de dependência em receitas, quando as economias mais importantes, como a China, a União Europeia, os países do Mercosul e Estados Unidos, têm sofrido, vamos dizer assim, uma desaceleração. Quer dizer, essas grandes receitas que a gente espera, que normalmente vem do agronegócio, que está bombando, ele está bombando em termos de safra e venda, mas o valor unitário, né, das toneladas vem baixando, né? As commodities vêm perdendo espaço. Como a gente viu o minério de ferro, com a China, com um baita problema gigantesco, né, que tem a ver com o real estate, né, o mercado imobiliário da China, é um grande problema, um grande imbróglio, né? Nós estamos falando de hipotecas, o mercado hipotecário de 600 bilhões de dólares. E esse mercado tem perdido valor, uma vez que existem mais de 100 milhões de habitações na China que não tem ninguém para alugar, ninguém para comprar. Né? Então a gente tem um problema sério com o minério de ferro, porque a grande demanda de minério de ferro vem aí. No entanto, é o seguinte, eu acho que a gente já pode pensar em minério de ferro, a reconstrução da Ucrânia. Vai ser necessário muita coisa que a gente produz aqui no Brasil. O Brasil é um dos grandes produtores de minério de ferro, então pode haver um pico de demanda. Mas é muito cedo, a guerra não acabou ainda.
Então a gente não pode ficar tão alicerçado em expectativas de receitas sem olhar o lado mais importante, que são os gastos. Até agora, nada foi feito sobre isso. E é isso que me preocupa. Ô Vandir, inclusive só para expandir um pouquinho a respeito do agro, que você muito bem comentou, uma das preocupações, pelo menos que a gente tem lido em relação ao Banco Central, e expressada pelo próprio Roberto Campos Neto, é o foco no crédito subsidiado para o agronegócio, que acaba não trazendo uma perspectiva de melhora no ambiente para a queda de juros, porque se o crédito é direcionado, você não tem tanta possibilidade assim de mexer com o juro, já que ele, né, é bastante subsidiado. Isso preocupa você também, que essa possibilidade de, inclusive, mais incentivos ao agronegócio acabe impedindo um corte um pouco mais profundo ou um corte um pouco mais rápido na taxa de juros? Felipe, o Brasil é um dos recordistas de auxílios e suportes e subsídios de maneiras cruzadas, né? Especialmente quando a gente abre mão de receita, porque a gente cria regimes especiais. No Brasil são 462 bilhões de reais que vão para, né, subsidiar uma série de indústrias sem que haja um único estudo para saber qual é o benefício que isso traz para a nação. Nós estamos criando e estamos flertando com a possibilidade de expandir benefícios para a indústria automotiva, né? Porque 60% dos fundos para financiamento de carros populares a 100 mil reais, né, já foram absorvidos pelo mercado. Quer dizer, todo tipo de subsídio é uma intervenção nociva ao funcionamento do mercado. Nós não sabemos quem é eficiente e quem não é, quem é dependente disso para sobreviver. Mas, por um lado, se a gente vai ter que fazer uma política industrial, eu prefiro que a política industrial seja destinada à indústria que nós temos vantagens comparativas, que nós sabemos que somos eficientes, do que indústrias como a automotiva, que não faz nenhum sentido existir produção de carro no Brasil. Então, se vai ter, é melhor que seja destinado para o agro do que para outras indústrias, né? Eu tenho certeza que não existe possibilidade de cortar. Falando no mundo do economista, a gente prefere um mundo onde não tem, vamos dizer assim, essas ranhuras que impedem o mercado se movimentar de maneira livre. Essas ranhuras são, de fato, esses subsídios, essa ideia de fomentar a indústria X ou Y, seja lá por qual razão. Normalmente elas são razões políticas. São razões políticas, né? Não preciso nem dizer para vocês que até hoje nós somos afetados negativamente pela lei da informática. Botou o Brasil 30 anos atrás na entrada do mundo digital, né? Até hoje, essas coisinhas custam muito caras, muito em função disso, né? Agora, voltando à questão de suporte a indústrias, o agro, como a gente sabe que ele é eficiente, subsidiar uma indústria eficiente, apesar de não ser o sonho de um economista liberal, né, que a gente gostaria de ver um país mais eficiente, que andasse com as suas próprias pernas, mas é melhor do que subsidiar outras coisas. Eu não vejo, né, o subsídio para o agro não é tão vasto como em outras indústrias. Então, eu acho que, do ponto de vista de corte de taxa de juros, tem pouco impacto ali. Maravilha. Vandir, eu tenho outras perguntas para a gente falar, mas antes, deixa eu só trazer a Débora aqui com a curva de juros, para a gente ver um pouquinho como que está a curva, antes da gente dar sequência aqui na nossa conversa. Fala, Débora. Antes de eu trazer a curva, Paula, deixa eu só atualizar o índice Bovespa, porque a gente está renovando máximas, tá? A gente está agora subindo 0,48, e Bovespa está nos 119.323 pontos, máxima foi 119.351, ou seja, o Bovespa conseguindo, então, né, se firmar nesse patamar positivo, apesar da gente ter, por exemplo, aqui a Vale ainda em queda, acompanhando essa volatilidade que a gente tem visto também na cotação do minério de ferro. Outra coisa que eu estou de olho aqui é no setor de elétricas, depois, Paula, dessa notícia que a gente teve da Light, inclusive, né, do presidente da companhia renunciando ao cargo. Olha só, o papel segue liderando perda no setor, 6,40 a R$ 6,59. Só para poder atualizando o pessoal, né, que está de olho aqui nessas movimentações. Agora, em relação à curva de juros, a gente tem aqui uma certa variação, pelo menos a ponta mais longa sobe, empina um pouco mais, inclusive,
possível para 2027, 2028, desculpa, e 2030, por ali é que a gente tem uma curva um pouco, né, mais empinada. Mas aqui na ponta curta a gente cai, né, tá no 0 a 0 2024, 2025 tem ali uma leve alta da variação, 0,21% de alta, ou seja, segue oscilando um pouco essa curva de juros ainda, né, talvez um efeito expectativa Copom que a gente tem aí, né, ainda nessa semana. Paula. Maravilha, Débora. Eu também estou aqui olhando um pouco, já que você está com o setor aí aberto, eu queria depois falar um pouco mais com o Vandick sobre um outro tema. Se você puder dar uma olhada, né, o setor, você falou aí da Light, mas eu queria olhar agora o setor de siderurgia, que tem, acho que eu estou vendo aqui que parece que está caindo bem por conta desse minério mais misto, né? Eu queria só que a gente pudesse dar uma olhada aí no setor como um todo. Alguns papéis, viu, Paula? A gente tem a Vale caindo 0,42%, os Minas também cai, CSNA também está caindo 1,04%, mas nos pares do setor, em relação à siderurgia, a gente tem, olha só, a CBA está subindo agora mais de 1%, Ferbasa sobe 1,16%, Bradespar também sobe 0,59%, Gerdau Metalúrgica e Gerdau também ainda estão em alta, e a Tupi, 0,04%, menor alta do setor. Né? A gente tem aqui, nas mineradoras, aqui Vale cai 0,42%, no minério de ferro, só para poder atualizar, tá? A gente tem agora aqui na segunda sessão dos contratos futuros de Dalian, uma queda aqui nesse momento, vamos lá, de deixa eu só atualizar aqui minha página, 1,35%. Só que lá na China, viu, Paulo, em Singapura o minério fechou numa leve alta, $114 a tonelada do minério, e aí em Dalian é que a gente está vendo uma queda, ou seja, tem uma volatilidade ali, tem operação mista nessa cotação do minério, e aí a gente vê também esse reflexo de divisão, né, do setor aqui no Brasil. Maravilha, Débora, obrigada. Só para a gente atualizar, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Estou atualizando aqui várias notícias, né? A gente acompanhando toda a movimentação desta semana, desta segunda-feira, né? Semana importante, do qual a gente estava falando agora exatamente em relação às expectativas sobre a decisão. Não exatamente sobre a decisão, acho que a decisão dada como certa aí do nosso Copom, né, desta semana, mas sim trazendo muito mais expectativa em relação ao comunicado, né? O qual... Né, quando virá, né, neste comunicado, se virá trazendo ali ou não uma sinalização sobre a diminuição dos juros aqui no Brasil também. É uma semana importante, vamos ter ali a votação, pelo menos está previsto para acontecer amanhã, a discussão do arcabouço fiscal lá no Senado, né, que pode trazer alterações que vão precisar fazer o texto voltar para a Câmara, onde já havia ali discutido, né, principalmente em relação a essa questão da retirada, da possibilidade da retirada do Fundeb do teto de gastos. Isso já havia sido dado uma negativa lá na Câmara. Se isso for retirado no Senado, volta essa discussão para a nossa Câmara, e aí, né, temos que entender qual vai ser a articulação que o governo vai precisar fazer juntamente com a Câmara, que vai ter que voltar atrás de uma decisão que ela já tinha ali, né, sinalizado como negativa, que seria importante manter o Fundeb na visão dos deputados, de visão diferente essa, inclusive dos senadores, que podem aí trazer uma alteração, e essa é uma pauta ainda muito importante, né, a aprovação deste arcabouço fiscal para a economia. Afinal, a gente estava até falando aqui dessas expectativas, o próprio Vandick trouxe agora há pouco a visão dele em relação ao S&P, a Standard & Poor's, que trouxe uma alteração na perspectiva ali para o Brasil, apenas ela, as demais agências de risco não, mas um dos argumentos da própria Standard & Poor's foi justamente um ambiente fiscal ali, né, essa aprovação do arcabouço fiscal como algo importante para esta visão dessa mudança de perspectiva. Porém, o arcabouço fiscal foi aprovado, né, da forma ali como foi colocado na Câmara dos Deputados. A gente tem um ponto importante que pode ser alterado agora, inclusive no Senado, ou seja, né, a gente tem uma outra discussão pela frente, inclusive sobre esta pauta. Paralelo a isso, tenhamos esta semana também discussão em relação à reforma tributária. A gente estava falando aqui sobre esses subsídios, os programas do governo em si, né, em relação a essa perspectiva, principalmente a gente falou do incentivo aí à indústria automobilística. Temos muitas discussões ainda pela frente sobre a reforma tributária. Inclusive, eu queria até te fazer uma pergunta sobre isso, viu, Vandick? Voltando aqui para essa nossa discussão, eu vou começar primeiro com o arcabouço, que foi meu raciocínio antes de ir para a reforma. A gente tem vários pontos ali ainda em relação ao arcabouço. Arcabouço que na Câmara foi desenhado, aprovado de uma forma. A gente vê que o Senado não quer ser um carimbador somente ali das pautas aprovadas na Câmara,
quer também um pouco desse protagonismo, né? Vamos dizer assim, desse holofote do papel do Senado. Senado que também é muito mais, vamos dizer, né, na questão política. Acho que o ambiente do governo na Câmara é mais hostil, no Senado é um pouco mais, vamos dizer, familiar ali, com um pouco mais, acho que, né, de entranhas ali, conseguindo ter um pouco mais de aprovação no Senado, mas ainda assim o Senado quer ter essa marca também. Como você enxerga? A Câmara, a princípio, foi contra a retirada do Fundeb e deixou isso muito claro. Se isto acontecer, pode ser um problema ou não, na sua visão, para os deputados discutirem essas alterações do arcabouço proposto pelo Senado? Paula, tudo que o governo quer é que o Fundeb não esteja lá, é uma dinheirama enorme, tá certo? Isso impactaria negativamente a expectativa de espaço de gasto discricionário para o ano que vem. E já em 2024, a gente já tem até uma visão de que o arcabouço já é frouxo, porque existe uma série de articulações acontecendo para haverem liberações e deliberações, que é o mais preocupante, as deliberações, né, dentro desse arcabouço. Quer dizer, se o arcabouço parte do zero, já sendo frouxo, a expectativa é que ele se afrouxe mais conforme o tempo passe e a gente vai ter problemas muito sérios. A gente sabe que não dá para tirar o olho do fiscal. O lado fiscal brasileiro é onde está o grande problema. Grande problema em vários aspectos. Por exemplo, Fundeb. Fundeb é custo. É gasto do governo. Educação e saúde é gasto. A gente pode querer interpretar como sendo investimento. Sim, a gente existem condições da gente observar a educação e saúde como tendo impacto positivo na população. Mas não, economicamente falando, isso vai sair do caixa do governo, isso vai impactar, né, a estrutura fiscal e ela deve ser contabilizada. Então é exatamente onde vai haver a grande disputa entre Câmara, né, e Senado. O Senado, ele é mais afável, mas não quer dizer que ele seja cooptado pelo governo. Ele é mais afável do que a Câmara. A liderança da Câmara é muito mais hostil e mais oportunista em conseguir segurar atividades do governo, principalmente pela pessoa do Arthur Lira, né? A gente sabe que existe uma configuração de partidos do Centrão que tem uma série de demandas e o governo vai segurar essas demandas para, principalmente, abrir mão na troca do grande marco que vai ser do governo, se é que ele vai passar. Eu tenho sérias dúvidas que passe, que seria a reforma tributária. O governo vê a reforma tributária como o troféu, a marca desse governo. Então, o governo está segurando o Ministério da Saúde, está segurando o Ministério do Turismo e uma série de posições que são parte das ambições do Centrão, principalmente do Arthur Lira, para o momento especial. Hoje é gastar a vela boa com o defunto bom ruim. Agora, com a reforma. Desculpa. Com a reforma vale a pena a gente fazer as trocas, porque isso, em tese, seria um grande trunfo do governo que pode emplacar o seu sucessor, tá? Mas voltando à questão, vamos lá, né? Para mim, tirar Fundeb e tirar qualquer tipo de estrutura que tenha custos elevados desacredita a reforma do arcabouço fiscal e faz com que ele seja menos crível, né? Eu sempre digo aqui que ele tem que ser duas coisas. Existem duas variáveis relevantes para um arcabouço fiscal. Primeiro, ele tem que ser crível. Ele vai mudar o tempo todo, a gente tem jeito de burlar? Se tem, não é crível. Não é crível. Segundo ponto é se ele é execuível, né? A meu ver, o arcabouço fiscal novo, apesar de ser muito desejado, é a história de tirar o bode, né? É melhor ter alguma coisa do que continuar navegando como nós estamos navegando hoje, que não tem um marco fiscal. Mas o marco fiscal é bem frouxo porque depende de receitas e não fez nada com relação a gastos. E o Brasil é um país que necessita, ele urge que haja uma reforma que a gente consiga reduzir o gasto e o tamanho do Estado. A gente não pode mais continuar desse tamanho se a gente não quer aumento de carga tributária e novos impostos. Se quiser continuar do jeito que está,
porque nós temos um déficit primário que vai ser em torno de 150, talvez 180 bilhões. Esses déficits são muito frequentes. O déficit nominal, que inclui o gasto com juros, é gigantesco. Esse ano nós vamos passar de 650 bilhões com gasto de juros. Quer dizer, isso mostra que o governo é obeso. Se a gente não fizer uma reforma que impacta o gasto, a gente vai enxugar dinheiro por muito tempo. Quer dizer, não incluir Fundeb, não incluir educação, não incluir saúde, porque é investimento, não faz sentido. Então, de maneira assertiva, acredito que a Câmara, se é que o Senado vai mudar essa configuração do arcabouço, nós vamos ter um impasse que volta para a Câmara e a Câmara deve incluí-los, porque isso faz parte da troca com o governo. O governo não tem mostrado muitas emendas para o Centrão, o governo não tem dado os cargos do Centrão, essa vai ser uma perda, vai ser um gol feito mais uma vez contra o governo, a meu ver, a não ser que o Lula libere geral. Agora, liberar geral para aprovar o arcabouço significa que tem menos trunfo, menos carta para jogar no grande projeto que é a reforma tributária. Eu acho que o Lula deve esperar. Inclusive, né, a própria Simone Tebet usa muito o termo da reforma tributária ser a bala de prata. Eu quero até falar mais sobre reforma tributária com você já, viu, Vandick? Na minha conversa com o Vandick, até citei, né, que a própria Simone Tebet usa muito o termo da reforma tributária como uma grande, né, bala de prata ali, no qual você estava até falando, né, que pode ser que o governo ainda utilize, guarde, né, as velas ali para serem queimadas, né, com o defunto bom, como você até falou aqui no português, claro. Eu queria entender um pouco da sua visão em relação à reforma tributária, né? Até porque, justamente, ela está sendo usada aí como uma grande salvadora na questão da arrecadação, apesar de o governo deixar muito claro que não vai aumentar impostos, né? Vai fazer essa readequação, mas a gente tem, por um outro lado, alguns impasses nela. A gente falou mais cedo sobre a Zona Franca de Manaus, o próprio governo do Amazonas ali tentando, né? E tem outros governos também que são ainda um pouco reticentes em relação de como vai acontecer essa grande reforma, em relação à perda ou não de arrecadação. E por um outro lado, uma expectativa muito positiva de que ela saia assim, né, a toque de caixa muito rápido, por sinal, algo que está sendo debatido há muito tempo. Queria entender também na sua visão, porque tem um estudo aqui que foi apresentado pelo grupo de estudos, pelo grupo de trabalho lá da Câmara que está debatendo o assunto, de que a reforma ela já pode fazer um aumento de 1% no PIB a partir de 2025. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, porque parece uma mágica a gente conseguir fazer isso antes do recesso e com esse resultado tão positivo em tão curto prazo, né? Paula, a ambição do governo é emplacar a reforma conforme foi, principalmente a reforma do Bernardo Api. Essa daí é a posição do governo. Existem duas grandes propostas, existem outras propostas que deveriam ser analisadas e incluídas, porque tem pontos importantes, principalmente essa superoneração no setor de serviços, né? Porque existe na cabeça do governo uma questão de reindustrializar o Brasil. E na cabeça do governo, industrializar é a indústria pesada de transformação. Nós estamos falando de produção de carro, produção de aço, produção de grandes, né, manufaturados e semi-manufaturados, né? Que é algo que o Brasil não tem vantagem comparativa nenhuma nesse tipo de atividade. Inclusive, a nossa força de trabalho, nós temos uma força de trabalho muito precária, muito despreparada, né, para poder atuar e principalmente em indústrias que têm um coeficiente tecnológico maior. Nós não temos pessoas para trabalhar ali, né, e é difícil formar essa base de força de trabalho num curto espaço de tempo. No entanto, nós temos muita vantagem comparativa, nós somos o país mais eficiente do mundo na produção agrícola e pecuária. Nós já mostramos isso diversas vezes, esse ano a gente mostrou 21,6% do PIB, esse impulsionamento, essa adição ao PIB, a gente vê isso do agronegócio, né? E a gente agora tem que se preocupar mais e pensar nessa reforma
como é que a gente adiciona valor na cadeia de valor, né, na supply chain, dentro do agronegócio. Hoje a gente é um produtor de matérias-primas, como é que a gente faz a mesma coisa que aconteceu no processo de criação de derivadas desta indústria, serviços para essa indústria, que a gente possa exportar e ganhar também fronteiras. Então, o grande problema que a gente vê na reforma é que a reforma que lidera as apostas, né, do Bernard Arnault, ela vai de contramão a essa possibilidade de elevar cada vez mais o agronegócio para se expandir em outras áreas, e também ele onera os serviços para o agronegócio, o próprio agronegócio, e ela também onera os serviços, que são responsáveis por 80% do emprego no Brasil e 70%, mais de 70% do PIB. Isso significa o seguinte, que, em tese, o agronegócio e o setor de serviços subsidiariam, né, a expansão dessas indústrias de transformação, né, que o Brasil não é muito eficiente, o Brasil não tem vantagem comparativa nisso. Então, ficaria esse impasse para ser, vamos dizer, julgado nas duas câmaras, a Câmara Alta, a Câmara Baixa, para que a gente possa ter uma reforma que seja menos nociva para o setor de serviços. Agora, fazer tudo isso antes do recesso, e isso, para mim, seria impossível, porque o debate é extenso. As decisões que vão acontecer em ambas as casas podem impactar de maneira negativa o PIB e pode impulsionar, dependendo como for colocado o IVA, e é um IVA extremamente alto, cerca de 25%, né, de valor adicionado, colocaria o Brasil entre os países com o maior IVA do mundo, logo de cara, um país que é totalmente indexado, isso pode criar um processo inflacionário. A gente não pode descartar esse impacto. Portanto, eu acho praticamente impossível que haja uma decisão, né, formalizada, batido o martelo, antes do recesso. Para mim, isso é tema para o ano que vem, se der tudo certo. Aí complica, né, Vandic? Porque ano que vem aí já é ano pré-eleitoral, na verdade, eleitoral aqui. E aí dizem que tem que passar as pautas um pouco mais bombásticas ou até mesmo contraditórias no primeiro ano, porque se não se passa do primeiro ano, não tem mais. E aí, reforma tributária, a gente sabe que é complicado, já está há anos e décadas aí sendo discutida, né? Reforma tributária é um negócio bastante complicado. Ô Vandic, mas ainda nessa situação, né, da reforma tributária, que muita gente tem falado, é praticamente a mesma proposta de arcabouço fiscal. Se não é o ideal, é o que dá para passar agora. Você acha que é importante, mesmo que uma visão nesse sentido, né? Não é o ideal, mas é o que dá para passar, então vamos passar. O desgaste político e o desgaste intelectual que tem sido empenhado nessa matéria para passar algo que é para passar, não seria interessante fazer o ideal, né? Pelo menos do ponto de vista tributário, né? E fiscal também com o arcabouço? Como que você avalia essas propostas, né? De não é o ideal, mas é o possível, e tocamos o barco dessa maneira? Felipe, pragmaticamente falando, é importante que a gente tenha uma reforma tributária que pelo menos facilite o ambiente de pagamento de impostos. O Brasil é de longe o país que mais devota tempo e pessoas dentro do mundo empresarial para conseguir pagar os impostos. Quer dizer, o segundo lugar é o Japão e é menos que a metade das horas devotadas a esse tema. Quer dizer, não faz nenhum sentido, é um custo de transação elevadíssimo, faz com que eu já fui presidente de empresas internacionais que evitaram entrar no Brasil exatamente por isso. Nossos advogados falam, olha, é muito complicado, vamos fazer outra coisa, tem lugar mais interessante e a gente não precisa brigar tanto. Quer dizer, isso acontece todos os dias, né? Pelo outro lado, diferentemente do arcabouço fiscal, que é melhor ter algo do que não ter nada, a reforma tributária ela é muito mais delicada, porque ela pode mudar totalmente a estrutura de incentivos na economia. Né? Eu não estou falando de incentivos de subsídio, mas incentivos positivos pelo mercado, tá certo? Onde eu vou alocar meu dinheiro, por que eu vou fazer isso? E eu falo isso pelo seguinte, no momento que eu posso onerar demasiadamente a fonte de crescimento do país,
a fonte de emprego do país, eu posso gerar, né, uma série de problemas que elas vão sentar uma em cima da outra, esses problemas vão sentar um em cima do outro e criar problemas de muito longo prazo, como foi feito com a estrutura fiscal, a estrutura tributária que nós temos hoje. Né? Isso acontece e a gente não tem como domar isso aí, a não ser que faça outra reforma. É muito preocupante você ficar fazendo reforma tributária em cima de reforma tributária, porque existe aquela expectativa de agentes econômicos, principalmente empresários, que falam, olha, como vai mudar? É aquela história do refis. A turma não paga imposto porque sabe que vai ter o refis. Aí consegue fazer a tempo quase que eterno com taxa de juros subsidiada. Quer dizer, a reforma tributária tem mais impacto a longo prazo do que a reforma do marco fiscal. Então eu digo o seguinte, é importante ter, mas não é importante ter a qualquer custo. Porque se a gente vai onerar as indústrias onde nós somos mais eficientes e que são as maiores geradoras de emprego, e o Brasil tem um déficit de emprego, né? Nós temos, semana passada saiu um artigo muito importante falando que a taxa de desemprego é um pouco mascarada no Brasil, porque a gente teve um aumento enorme dos desalentados da economia, pessoas que saíram, né, estão em idade laboral, mas saíram do mercado de trabalho, batendo próximo a 10 milhões de pessoas. Quer dizer, é muita gente que está em idade laboral que está fora do mercado de trabalho. Né? Nós temos um mercado de trabalho que tem cerca de 110 milhões de pessoas e nós temos pessoas efetivamente na força de trabalho, cerca de 50 milhões de pessoas. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer com relação a isso para não espantar o emprego do Brasil.